Temos aí então os pulmões das aves e dos mamíferos. Não podemos esquecer que esses animais são homeotérmicos. O que significa isso? São os animais que apresentam a temperatura corpórea constante e, por causa disso, necessitam de muita energia, necessitam de calor. Esses animais têm um metabolismo muito elevado. A respiração nas aves e nos mamíferos, elas necessitam de um órgão bem desenvolvido, ramificado, como os pulmões que vocês estão observando. A respiração ela é muito importante e ela conta com muitos órgãos, como nós acabamos de observar. Agora, nós vamos comentar um pouquinho da nossa respiração, da respiração humana. Então eu gostaria que vocês observassem o nosso aparelho respiratório, o nosso sistema respiratório. Então o sistema respiratório humano, ele tem presença das fossas nasais, onde nós vamos encontrar os pelos, né, curtos, e o muco, que vão ajudar no processo de defesa da entrada de micro-organismos. Nós temos também o aquecimento do ar, quando ele penetra pelas fossas nasais, pelas ramificações sanguíneas que nós vamos encontrar nessa região. Então, nas fossas nasais, nós temos uma grande quantidade de vasos sanguíneos. O ar passando pelas fossas nasais, ele cai no tubo, que você está vendo aí, que é a faringe. Segue pela laringe e vai para a traqueia. E da traqueia, nós vamos ter a ramificação aí para os pulmões. Então, nós temos detalhe de um pulmão do lado direito, pulmão do lado esquerdo, e nós temos o brônquio, que é uma ramificação aí da traqueia, penetrando internamente nos pulmões. Percebam que os pulmões, os bronquíolos, na verdade, vão se ramificando na região interna dos pulmões e no final dos bronquíolos nós vamos encontrar esses sacos que vocês estão observando, que são os alvéolos pulmonares. E são nesses sacos que nós vamos encontrar a hematose, as trocas gasosas, a entrada do oxigênio e a saída do gás carbônico. Os alvéolos se ramificam, aumentando tanto a superfície do pulmão, que se você for medir a superfície interna de um pulmão humano, nós teremos cerca de 150 metros quadrados de superfície interna do pulmão, e tão ramificado que é nosso pulmão. A importância disso é permitir ao animal buscar maior quantidade de oxigênio para produzir maior quantidade de calor, já que os mamíferos são animais homeotérmicos. Agora, como é que ocorre o controle da nossa respiração? Como é que ocorrem essas trocas gasosas? Então, observem as figuras agora. Então, nós temos aí os movimentos respiratórios. Observem. A entrada do ar, movimento de inspiração. Participação do diafragma, a saída do ar, movimento, expiração. Então, o que nós temos aí na inspiração? O pulmão, ele entra em retração, diminui o volume, aumentando a pressão interna em relação à atmosfera. Assim, o ar se desloca do interior dos pulmões através das vias respiratórias para o exterior. Então, nós temos aí a expiração, a saída do ar. Agora, para o ar entrar, nós temos que ter a pressão externa maior do que a pressão interna. Como é que isso vai acontecer? Então o ar ele vai se deslocar do exterior para as vias respiratórias até os pulmões, para o interior, né, dos pulmões, através dessa diferença de volume que nós vamos encontrar nos pulmões. Então os pulmões se expandem, aumentando o seu volume, ocorrendo uma queda da pressão interna em relação à pressão atmosférica, permitindo a entrada do ar. Obviamente que essas diferenças de pressões internas e externas são controladas pelo diafragma, pelo movimento do diafragma, também pelo movimento dos músculos intercostais. Mas esses movimentos, eles são controlados também pelo sistema nervoso. Uma região do sistema nervoso importante, que é o centro respiratório, é o bulbo. Detalhe do bulbo. Observem aí a localização do bulbo, na base, né, do cérebro e próximo aí da medula raquidiana. Bom, acabamos de observar todo o nosso sistema respiratório. Agora, como é que ocorre o transporte dos gases respiratórios até as células?
depois da hematose, das trocas gasosas, como é que o oxigênio atinge a célula. Então observe uma tabelinha bem simples para vocês lembrarem sempre no momento difícil. Então nós temos aí os gases respiratórios, o oxigênio e o dióxido de carbono, CO2. O oxigênio é transportado 3% pelo plasma sanguíneo, dissolvido no plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue. E 7% do CO2 é transportado também pelo plasma sanguíneo. 97% do oxigênio é transportado pela combinação com a hemoglobina. Hemoglobina é aquela proteína que nós encontramos no interior das hemácias. A maior parte do oxigênio é transportada pela hemoglobina. Enquanto que o dióxido de carbono, a maior parte do dióxido de carbono é transportada na forma de bicarbonatos, que são os sais presentes aí no sangue. Então, como acabamos de observar, a respiração é importante para os seres vivos. E como é importante? Porque através da respiração nós temos a entrada do oxigênio e o oxigênio vai até a célula, onde vai ocorrer o que nós chamamos de combustão, queima do carboidrato. E esse carboidrato, que é a glicose, vai liberar a energia que nós vamos utilizar durante as nossas atividades vitais. Muito bem, e eu aguardo você para a nossa próxima aula de Biologia. Até mais!